Então, vamos começar pela ABLES. A ABLES, eu já mostrei ela para vocês quando a gente falou lá de comportamento verbal e eu contei para vocês das aplicações de comportamento verbal. E aí eu contei que o Sandberg, o James Partington, o Vincent Carbon, eles são estudiosos de comportamento verbal e estão aplicando o comportamento verbal para as crianças com atraso no desenvolvimento. E aí, o que eles fizeram? Essa avaliação aí, que se chama ABLES, o que quer dizer isso? A avaliação de habilidades básicas de linguagem e de aprendizado. Tá? Avaliação de habilidades de linguagem básica e de aprendizado. Então, essa é uma avaliação onde, qual que é o foco aqui? Identificar os operantes verbais. Não só os operantes verbais, mas também habilidades que influenciam o desenvolvimento desses operantes verbais e são influenciados por eles. Então, aqui o Dr. Partington trouxe 25 áreas, incluindo o quê? Linguagem, interação social, habilidades de autoajuda, habilidades acadêmicas e motoras, que a maioria das crianças de desenvolvimento típico, elas adquirem aí até a educação infantil. Então, ela é uma avaliação que vai até os 6 anos de idade de desenvolvimento típico. Então, essas habilidades que vão estar nessa avaliação são habilidades que as crianças de até 6 anos de idade de desenvolvimento típico possuem, mais que os nossos meninos com 8, 10 anos, muitas vezes não vão possuir ainda, porque eles não têm atraso no desenvolvimento. Então, vocês vão poder usar porque os nossos meninos estão com atraso no desenvolvimento. Então, isso aqui vai nortear a sua intervenção. Quais são os pontos que eu preciso analisar, que eu preciso observar, que eu preciso avaliar? Essa avaliação aqui vai me ajudar nisso. Foco em identificar os operantes verbais, mando, tato, ecoico, intraverbal, transcrição. Deu um branco agora. Textual. Isso. E há outras habilidades que influenciam a linguagem ou que são influenciadas por elas. E repertórios acadêmicos. Então, essa avaliação, ela busca fazer um levantamento geral de habilidades que são esperadas para até 6 anos de idade. Então, a ABLES, ela pega uma habilidade maior e ela divide em pequenos pedaços e vai avaliando pedaço por pedaço. E aí você vai pontuando. E aí você começa a montar o seu material de avaliação. Então, foi o que eu fiz com o meu. São 3 pastas dessa. E aí, aqui dentro tem as coisas já necessárias para eu fazer a minha avaliação. Então, isso aqui, por exemplo, é de fazer pareamento. As pecinhas soltas estão aqui. A pecinha maior está aqui. Então, você vai organizando aí o seu material. Isso aqui ainda é de pareamento. Você vai organizando e foi o que eu fiz com o meu. Tá? Então, esse aqui é da ABLES. Aí existem outras, mais 2 pastas, são 3 pastas. Onde aqui está o material que eu vou precisar para aplicar. Aí eu preciso ter o meu outro material, que é o de registro. E depois eu preciso, daqui vão sair, com base nos déficits comportamentais que eu identifiquei, vão sair os meus objetivos de ensino, para depois eu fazer os programas de ensino, para depois eu poder coletar os meus dados. Certo? Sim, claro. Já que você já pediu, eu já vou trazer. Não, imagina. Todos esses materiais que estão aqui, gente, vocês podem... pode distribuir. E vai passando. Então, a ABLES, gente, ela foi a primeira. E aí, o que acontece? Depois da ABLES, veio o VibMap. Aí tem gente que prefere a ABLES, tem gente que prefere o VibMap. A ABLES e o VibMap, elas avaliam praticamente as mesmas habilidades.
São poucas as diferenças. Por mais que o VibMap vá só até os 4 anos de idade, na prática elas não têm tanta diferença assim. O que eu gosto da ABLES? Eu acho ela mais fácil de aplicar para pessoas com menos instrução sobre análise de comportamento e sobre comportamento verbal. Porque a linguagem que o James Partington usa é sempre mais acessível, é mais clara. O Sandberg, já a VibMap, ele traz outros recursos que a ABLES não tem. Não, eu fiz. Esse aí eu comprei um kit digital pronto e aí ele foi impresso e feito, tá? Agora a gente está desenvolvendo um nosso da ABLES de atividades, até com figuras e coisas de acordo com a nossa cultura. Porque, por exemplo, coisas de neve, de uma série de coisas, são coisas que, tipo, não tem neve no Brasil. Tá? Não, todos esses protocolos são em inglês. Quando eu comecei a estudar sobre o VibMap, o que eu fiz? Existe comportamento verbal. Então tá bom. Existe esse protocolo. Então tá bom. Ok. Fui lá na Amazon, Estados Unidos, comprei o protocolo de avaliação. Aí basta só comprar? Não. O meu tá bem velhinho, né? Sinal que eu andei estudando. Então, eu estudei ele. Fiz diversas marcações. Comecei a estudar o protocolo, entender sobre ele. Passei muito tempo entendendo tudo sobre ele. E aí fui para a aplicação. O Dioguinho foi minha cobaia. Aí fui para a aplicação. Ele tem 2 livros. A ABLES é do mesmo jeito. Tem 2 livros. Esse livro aqui é o protocolo. É só para registro. O que teria que ser feito? Cada criança tem um. E aí, cada criança tem um e você pode usar até 4 avaliações aqui. Quem faz isso? Nem nos Estados Unidos. Ninguém faz isso. Tá? Então, o protocolo é isso aqui. Aí se alguém pode perguntar, mas isso aqui não foi... isso aqui foi traduzido numa tese de doutorado de uma professora, só que ela traduziu o protocolo, isso aqui. Ela não traduziu o manual. Tá? Então, vocês podem ter isso aqui nos grupos de WhatsApp, isso aqui pode estar rolando, é o protocolo. Só que nenhuma avaliação, nem o protocolo, nem isso aqui, de nada adianta se você não entender sobre comportamento verbal, sobre análise de comportamento como um todo, e ler o manual. Tá? Então, o que acontece? Aí, além de você ler o manual, você vai ter que aplicar. Você tem que preparar todo o seu material. Então, se você pegar publicações minhas de anos atrás lá no Instagram, você vai ver fotos minhas de eu arrumando meu material há anos atrás. E cancelando sessão porque eu não estava com o meu material pronto para avaliar a criança. Porque não é só você ir lá e pegar um monte de figura da internet. Você tem que cortar, você tem que tarará. Então, o que eu fiz? Não, vamos organizar um material pronto. E deixar pronto. E aí foi o que eu fiz com uma amiga minha, que era uma colega minha, de pós de análise de comportamento. Ela trabalhava com o Dioguinho também. E aí a gente organizou um kit. E aí, por uma época, a gente comercializou esse kit de maneira digital, de maneira física. E só me empresta. E aí a gente comercializou. Um dos itens do kit era esse livrão aqui. Que era o livrão de figuras, que aqui tem coisa de matching, tem coisa de ouvinte... Tem coisa de tato. Os arranjos já estão organizados de acordo com o que manda o protocolo. Então, a gente fazia isso aqui, e aí tinha outros itens, brinquedos e outras coisas, e a gente fazia isso aqui e a gente comercializava. Só que depois começou a ficar impossível fazer, dava muito trabalho, imprimia essas páginas, a impressora pifava, enfim, muitas coisas. E aí a gente parou. E aí, o meu primeiro curso online que eu tenho, foi justamente explicar o VibMap para as pessoas. E tornar isso de uma maneira, numa linguagem fácil e acessível. E trazer o material de aplicação, porque o material de aplicação, você tem que montar o seu. Você pode comprar um kit que vende nos Estados Unidos, que eu não sei se são uns $1.000, que vem todos os brinquedos e figuras e não sei o quê. É um negócio bem caro. Tanto a ABLES quanto o VibMap tem.
Eu tenho quase certeza. E aí você pode ir lá e comprar esse kit. Só que o que a gente fez? A gente montou um nosso, com materiais do Brasil. Então foi isso que a gente fez. Cada um pode fazer isso no seu consultório, na sua clínica. O que eu fiz foi facilitar a vida das pessoas que queriam comprar. Não, eu não tenho tempo de fazer isso aqui, eu atendo o dia inteiro, eu tenho 500 mil relatórios para fazer, tarará, tarará, e eu quero um material pronto, mastigado para mim. Foi o que eu fiz. Material pronto e mastigado para você. E aí eu vou te dar um passo a passo de discutir cada marco com você. Ai, você foi e traduziu, que não sei o quê. Não, gente. Eu fiz uma adaptação e organização de materiais, onde dali você pode até colocar outras coisas que sejam relevantes, que é aquilo que a gente estava discutindo, que é, eu não posso criar coisas minhas, eu não posso tarará. Pode. Então, assim, o que foi feito foi isso. E aí, agora a gente está num outro processo de fazer um outro curso, onde eu vou colocar ABLES e VibMap juntos. E aí vai nascer o Guia Comportamento Verbal, da avaliação à intervenção. Porque o que adianta você saber avaliar e não saber fazer a intervenção? Então, eu quero dar esse suporte para as pessoas. Né? Não estou vendendo uma receita de bolo. Eu passo anos para estudar comportamento verbal e tarará. Não, mas eu estou te dando um pontapé inicial, facilitando e pegando na sua mão e querendo te ajudar. Eu não vejo nada de errado nisso. Acho que um bom professor, essa é a função dele. E aí, claro que você vai ter que dar seus pulos e ver. De repente, você vai ter que estudar e procurar coisas que eu nem posso imaginar o que da prática de cada um de vocês. Igual a colega estava falando, eu trabalho com crianças com autistas com altas habilidades. Nossa, nem passaria pela minha cabeça que ela tinha só esse foco de população. Então, assim, sabe, é preparar algo que daqui fica mais fácil você ir. Caminhar sozinho, ou até é muito difícil quando você não sabe nem onde procurar. Não, mas onde que eu procuro? Onde? Cadê? Entendeu? Então, assim, o VibMap, então, ele é essa avaliação que ela tem um foco em avaliar habilidades ensinadas através de operantes verbais, para desenvolver habilidades, buscando o quê? Que essa criança chegue ao desenvolvimento dos pares de mesma idade. Tá? Então, aqui vai ter a habilidade de comportamento verbal, vai ter habilidade... O VibMap, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte... Se eu não coloco aqui, eu esqueço. Aqui, ó. Cada abinha dele aqui, ele tá numa cor diferente. Então, aqui, por exemplo, ó, são as habilidades de nível 1, que é esperado para 0 a 18 meses. Verdinho é nível 2, esperado de 18 a 24 meses, a 30 meses, 18 a 30 meses. E aqui, o azul, 30 a 48 meses. Então, ele te dá essa pontuação com relação à idade com base no desenvolvimento típico. Eu acho isso legal e fica massa para trazer para os pais. O pai consegue vislumbrar melhor. Porque às vezes ele pensa, nossa, mas meu filho sabe todas as letras do alfabeto e um monte de letra e tarará. Mas a habilidade social dele é de criança nível 1, de 0 a 18 meses. Então, eu acho assim que gera um fator de fácil compreensão. Outro ponto que eu gosto muito do VibMap é a avaliação de barreiras, que é essa aqui, ó. O que é a avaliação de barreiras? São 24 barreiras comumente que aparecem em crianças com desenvolvimento atípico, que estão atrapalhando, está atrapalhando, está impedindo o aprendizado dessa criança. O que são? Problemas de comportamento, problema de controle instrucional, falta de mando, falta de tato, falta de ecoico, falta de intraverbal, falta de comportamento de ouvinte, falha na generalização, tem motivações fracas, é dependente de ajuda. Entende que são 24 barreiras onde você pode pontuar de 0 a 4. Qual o nível que essa criança está?
Outro ponto que eu gosto muito dessa avaliação, então assim, a ABLE já não tem barreiras. Então, eu gosto daqui muito as barreiras. Outro ponto que eu gosto muito é isso aqui, ó, avaliação de transição. O que é essa avaliação de transição? É para mostrar se essa criança estaria pronta para a educação regular ou especial. O nosso sistema de educação é diferente dos Estados Unidos, porque o nosso sistema é inclusivo e nos Estados Unidos é diferente. Mas eu acho legal para você poder pontuar o que está de tão em atraso nessa criança, quais são os pontos, de repente, que estão em falta, pensando no contexto